Oi, pessoal! Tudo bem? Eu estou aqui hoje com o Dr. Gustavo Teixeira, super querido, que escreveu O Reizinho da Casa, que é o meu livro favorito de transtorno positivo desafiador. Eu indico muito esse livro. Estamos direto da Bridgewater State University para falar um pouco para vocês sobre o que é transtorno opositor, qual é a diferença disso para as crianças que só desobedecem ou que só fazem birra. Como saber se o seu filho tem risco de ter esse transtorno e o que fazer com isso? Então, Dr. Gustavo, conta pra gente quem é o reizinho da casa. O que significa o transtorno? Tem muita gente que diz que eu sou o reizinho, tá? Não sou eu não, tá? Ô Maíra, é o seguinte, é muito importante a gente saber diferenciar, né, o que é o transtorno desafiador opositivo para uma criança que, de repente, tem comportamentos de oposição, de desafio todas e desobediência, têm, né? Todas têm. É normal, isso Exatamente. Acontece e a gente tem que saber diferenciar quando isso sai fora do padrão. Exatamente. O transtorno desafiador opositivo, em primeiro lugar, é um dos transtornos comportamentais de maior incidência na infância e adolescência. Então, tem alguns estudos que colocam a incidência entre 10% a 16% das crianças em idade escolar em algum momento do seu desenvolvimento. Né? Basicamente, são crianças que apresentam comportamentos de oposição às regras, desafio às figuras de autoridade principalmente. Então, aquela criança extremamente desafiadora, que desafia a autoridade, desobedece deliberadamente a autoridade de pais, professores, educadores, avós, familiares de uma forma geral, né? E é muito importante para professores, e para a gente considerar um transtorno de comportamento, é importante que a frequência desses sintomas e a quantidade desses sintomas sejam tão intensos ao ponto de produzir sérios prejuízos no funcionamento acadêmico, no funcionamento nos estudos, na escola e no funcionamento social. Na vida de relação da criança. Então ela tem muitos prejuízos de relacionamento na escola. Então uma criança que tem poucos amigos, que briga muito na escola, que ela se dá mal nos estudos, que ela desafia autoridades de adulto o tempo inteiro, aquela criança que não é chamada para festinha de aniversário, né? Digamos que é uma criança que ela não é querida, é uma criança que está sempre criando problema, brigando, implicando, desafiando, ela pode ter sentimentos de rancor, de raiva, de agressividade, né? Então é aquela criança que ela está sendo rejeitada, ela rejeita, né? E daí ela acaba tendo sérios prejuízos no funcionamento dela acadêmico, no funcionamento dela social, né? E todos esses prejuízos minam não apenas o desenvolvimento e a qualidade de vida dessa criança, mas isso provoca e causa muito sofrimento à família também dessa criança. A mãe sofre, o pai sofre, né? Quer dizer, que pai que quer ter um filho que não vê o filho sendo convidado para festinhas de aniversário. O filho, quando vai para uma festa de aniversário, que ele entra em encrenca, ele é muito desafiador, né? E daí, às vezes, o pai passa como mal educado. O pai que não dá educação para ele, a mãe que não dá educação. Então, assim, a mãe sofre duas vezes. Ela sofre com a situação em si e ela é até marginalizada pelas outras mães. Então, é muito comum, às vezes a mãe chora no consultório, fica triste. Doutora, a gente tenta trabalhar limite e tal. Eu fui excluída do grupo de WhatsApp das mães da minha escola, né? As mães na escola, quando eu vou buscar meu filho, elas olham torto para mim. Então, assim, a mãe sofre e morre duas vezes. E em casa, né? A situação também é pesada, né? Não costuma ser uma relação prazerosa entre os integrantes da família. Todo mundo sofre. A dor é da família dividida com a família inteira, né? E daí o que acontece? Você tem uma criança, né? É importante dizer, esse diagnóstico, ele ocorre normalmente entre os 6 e 8 anos de idade, que é um momento importante para desenvolvimento de habilidade social. Então, se eu sou uma criança que, devido a essas características, a esses sintomas, eu acabo não interagindo bem com os meus pais, com os meus familiares, se eu não consigo olhar nos olhos e desenvolver uma conversa sem ter atrito, sem ter briga, essa criança ela já vai tendo uma dificuldade em criar habilidade social. Então, se isso não é tratado, primeiro que ela vai continuar tendo problemas acadêmicos e sociais e vai chegar um momento que ela vai se tornar uma criança inábil socialmente. Então,
de repente, se não for feita nenhuma intervenção, na adolescência ela vai ter sérios problemas de relacionamento. Isso pode favorecer, por exemplo, que ela comece a fazer uso de álcool e drogas, né? Então, uma estatística maior de crianças tanto que tiveram um transtorno opositor, né? Sim, tanto que os estudos mostram que de cada 4 crianças dentro do diagnóstico do transtorno desafiador opositivo que não recebem nenhum tipo de intervenção terapêutica, estatisticamente 75% ou 3 delas terão um diagnóstico de transtorno de conduta na adolescência, que seria uma piora, uma exacerbação desses sintomas, ao ponto dessa criança se envolver com drogas, abandonar os estudos, né, ter uma atitude realmente de agressão física, né, ela passa a não respeitar mais a integridade física da outra, dos pais, por exemplo, dos educadores, dos professores. Então é uma condição muito grave, o transtorno de conduta é uma condição muito grave que muitas vezes, na verdade, quando a gente encontra esse transtorno de conduta, nós perdemos oportunidades anos atrás de fazer uma intervenção precoce numa criança com transtorno desafiador opositivo. Por isso que a intervenção precoce é fundamental no tratamento do transtorno desafiador opositivo, para não permitir que se transforme num transtorno de conduta. E qual é a sua indicação do que fazer? Qual é a intervenção precoce mais adequada ou ideal para se fazer nesse caso? Primeira coisa, a mãe identificou os prejuízos, o impacto, o sofrimento na vida acadêmica e social, procure uma avaliação médica com médico, psiquiatra especialista em infância e adolescência, né? Normalmente, a primeira intervenção que a gente vai fazer é uma intervenção de orientação à paz, né? Então, assim, provavelmente essa criança vai ser indicada a um terapeuta cognitivo-comportamental que possa fazer um bom trabalho de orientação de pais, porque ou esses pais são extremamente inábeis na maneira de trabalhar com o filho, porque não existe uma escola de pais, então eles terão que ser treinados, ou, o que é muito frequente, a família às vezes, doutor, mas olha, eu tenho 3 filhos, com os outros 2, eu crio do mesmo jeito que os outros 2 não tive esse problema. Então, assim, na maioria das vezes ocorre isso, e o que a gente diz é o seguinte, as habilidades que você tem como pai, como mãe, para trabalhar com seu filho, são excelentes, elas funcionam muito bem com os outros 2, mas com o Joãozinho a gente vai ter que mudar. A gente vai ter que entender o funcionamento do João, a dinâmica familiar, e ela vai ter a oportunidade de fazer um treinamento com esses pais para eles aprenderem estratégias eficazes e eficientes com o João. Para aquela criança. Para aquela criança. São diferentes, sim, né? É uma coisa muito individualizada. Muito diferente. E tem remédio? Tem medicações que podem ser utilizadas, depende de caso a caso. Então, normalmente em casos mais graves, a gente tem a oportunidade de utilizar os medicamentos que nós chamamos neurolépticos ou antipsicóticos em baixa dose, com o objetivo de aliviar sintoma. O medicamento não é curativo. Sim. Então, a intenção do medicamento, quando tem indicação médica, a gente vai oferecer baixas doses de alguns medicamentos, neurolépticos ou antipsicóticos, que tenham o simples objetivo de aliviar sintomas. Mas não resolve sozinho. Não resolve, porque muitas vezes, por mais que você dê o treinamento aos pais, o sintoma é tão severo que a família não consegue trabalhar limites, regras, as técnicas comportamentais. Então, a gente, como se nós conseguíssemos aumentar o pavio da criança. Ela é muito reativa, então a medicação vai permitir, em casos mais graves, que a gente consiga aumentar o pavio da criança, torná-la mais flexível e mais receptiva às intervenções familiares. A família vai conseguir fazer as intervenções, a escola vai conseguir fazer as intervenções, e daí vai chegar um momento que a gente vai retirar a medicação. Então, assim, é um grande erro que eu vejo com frequência. Às vezes a criança recebe o diagnóstico, ela simplesmente recebe a indicação terapêutica do medicamento e pronto, como se os problemas estão resolvidos. E não estão. A medicação, ela pode ser um coadjuvante para aliviar sintoma, para permitir o acesso da família, da escola, da psicóloga, para que se consiga intervir com a criança, e é isso de fato que vai curar a criança. Perfeito. As intervenções familiares, escolares, e terapêuticas e psicológicas. É um conjunto de fatores, é uma união de forças. Sim, né, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Perfeito. E é muito frequente nas crianças esse transtorno? Sim, tem estudo que coloca uma incidência ao longo da infância que varia de 10% a 16%. Das crianças Sim, com esse das crianças em idade escolar. Então, coisa, sem dúvida. Então, assim, o transtorno desafiador positivo tem uma incidência maior do que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo. Então, a gente tem que
muito cuidado, né? Muitas vezes o transtorno desafiador opositivo vem acompanhado com outras condições comportamentais. Transtorno desafiador opositivo muitas vezes vem acompanhado com TDAH, que é muito comum, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtornos ansiosos, né? Episódios depressivos. Então vai ser muito importante que a gente consiga fazer uma avaliação e uma intervenção precoce nessa criança. Perfeito, perfeito. Ótimo, doutor, porque eu acho que isso é muito importante. É um transtorno que a gente tem como ajudar, que tem como intervir cedo. Não adianta deixar passar, esperar que a criança amadureça, porque a tendência é piorar. Sim, né? sem dúvida nenhuma. A gente não pode bobear, e tem como tratar, tem como resolver. E é importante que a gente fale mais e mais sobre esse assunto, porque as famílias não querem olhar, né? Não querem falar do problema, sentem vergonha ou já estão existe muita dor, existe muito sofrimento, né? Essa criança tanto, precisa, muitas vezes a criança é estigmatizada, né? Ele não recebe educação, ele é mal educado. É importante entender que essa criança, existe dores e sofrimento nessa criança. E nessa família, né? Ela precisa de ajuda. E sem dúvida nenhuma essa família. Exato. Então, isso que é importante, a gente falar, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações e entendam do que se trata, para tirar esse estigma, tirar esse preconceito, para a gente poder aumentar aí e ajudar essas famílias, essas crianças, né? Busquem ajuda, sem dúvida nenhuma. Esse é o recado. Legal. Muito obrigada mesmo. Vai ajudar prazer. Muita gente. Obrigadão. Um beijo, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.